Olá, começa agora o Câmara Notícia, edição desta quarta-feira, 28 de agosto de 2024. São 12:06 e você pode participar com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, mandando a sua sugestão para participação em nossos programas, sugestão de pauta, pode mandar também a sua opinião e a gente entra em contato com você. O WhatsApp é o 19 97829 3776, você pode inclusive agora apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui embaixo e você já entra direto lá em contato com a redação da TV Câmara Campinas. Confira agora os destaques da edição de hoje. Câmara recebe apresentação de projeto que estimula a doação de sangue por jovens de 16 anos. Hoje é dia de reunião ordinária, que tem 7 projetos na pauta. Quarta-feira você confere também o Giro Ambiental, que traz as notícias do meio ambiente e o Se Liga na Profissão. Você conhece a profissão de transista? E PUC Campinas realiza exposição em comemoração ao primeiro ano do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. A gente abre o Notícias da Metrópole hoje falando, claro, de oportunidade de trabalho. Nesta quarta-feira, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas tem 558 vagas de emprego. Confira algumas delas. No CEPAT Campinas, há vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, conferente de carga e descarga, costureira em geral, eletricista, encarregado de obras, faxineiro, fiscal de prevenção de perdas, jardineiro, monitor de sistemas eletrônicos de segurança, operador de caixa, padeiro, saladeiro, sushiman, tratorista agrícola, vendedor porta a porta. Para saber os detalhes destas e outras vagas, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento através do Portal do Cidadão. O endereço é cidadão.campinas.sp.gov.br. O CEPAT também disponibiliza um chat, evitando a necessidade de deslocamento. O atendimento é pelo site do CEPAT e na aba laranja, Atendente Online, você fala com o atendente no canto inferior da tela. As unidades do CEPAT ficam na Avenida Campos Sales, número 427, no centro de Campinas, no distrito do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, 3.900, no Parque Universitário, e também a unidade do Campo Grande, que fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E a gente sai de falar sobre trabalho para falar sobre educação, em especial para as crianças que vivem nas regiões onde foram inauguradas as creches chamadas Espaço do Amanhã. Porque um sistema criado pela IMA, a Informática de Municípios Associados, a empresa de tecnologia da Prefeitura de Campinas, já recebe o pré-cadastro de inscrição para as novas creches Espaço do Amanhã implantadas aqui na cidade. O sistema é totalmente automatizado e direciona o candidato para a unidade mais próxima da sua casa, aprova e recusa documentos cadastrados, solicitando inclusive a documentação faltante ou complementar. O sistema deve ser acessado pelo endereço educa.campinas.sp.gov.br/pré-cadastro infantil, tudo junto, pré-cadastro infantil.
O site é utilizado para criar e acompanhar os pré-cadastros justamente para pleitear as vagas aqui em todo o sistema da rede e agora vai incluir, inclusive, também essas creches. O Centro de Educação Infantil é uma escola pública que oferece atendimento gratuito às crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Agora a gente vai falar de uma exposição que comemora o primeiro aniversário do Centro de Estudos Africanos. A PUC Campinas recebe a exposição de culturas originárias de diversos países africanos em comemoração a este aniversário. A exposição de esculturas africanas, a essência da tradição e criatividade, está aberta para visitação no Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros Doutora Anicé Quintino Amauro, da PUC Campinas. O evento faz parte das ações de celebração da criação do centro. Uma parceria com o Instituto Cultural Babatologi, que hoje conta com o maior acervo de peças africanas da América Latina. São cerca de 11.500 unidades. Eu comecei a adquirir essas peças na época de 78, por aí assim, mais ou menos. No começo foi para enfeitar a casa. Hoje temos um dos maiores acervos da América Latina em peças africanas. As peças expostas vão desde figuras humanas e animais até representações abstratas. São confeccionadas em madeira, pedra e bronze. Essas peças, no começo, eu comecei a adquirir peças da Nigéria, porque nós estávamos em contato mais com o povo nigeriano. Mas, à medida que foi passando o tempo, as pessoas me descobriram aqui em Campinas, os africanos. Então, eles vinham e traziam peças de outras regiões da África, da Costa do Marfim, do Mali, de Gana, Ashanti, de todos esses países que abrange a África Negra. É uma forma de apresentar às pessoas a arte de um povo, você está entendendo? Não um povo específico, mas de uma região muito grande, de muitos países. A presidente da Associação dos Religiosos de Matriz Africana de Campinas, a comendadora Edna Almeida, ressalta a importância do Centro AFO-PUC Campinas, que completou, agora em agosto, um ano de atividades. O Centro de Estudos, ele vem numa crescente porque nós queremos sempre aumentar, né? Eu digo sempre que a régua tem que subir, né? E é muito importante quando o Centro de Estudo pauta essa questão racial, mas pauta com bastante conteúdo. Esse tem sido o nosso grande, a nossa grande meta, né? A nossa grande meta é apresentar um centro de estudos pautando África e pautando toda a questão racial, desde a transversalidade na saúde, na educação, na economia, na cultura, mas pautando com conteúdo. A exposição conta com 47 peças e está organizada em 3 eixos temáticos: Galeria dos Ancestrais, Deuses e Espíritos e a Vida Cotidiana. A mostra segue até o dia 5 de setembro. A falar de África é o berço da humanidade, onde tudo começou e que é uma grande referência para o mundo, né? Do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da alimentação, dos saberes, né? Quando a gente fala da alta tecnologia, temos que lembrar de África, temos que falar de África. Quando a gente fala do alimento, temos que falar de África. O café é da Etiópia, a pizza é do Egito. Então, a África está presente cotidianamente nas nossas vidas. Olha, com entrada gratuita, a mostra que acontece no próprio Centro Afro, que é localizado no Campus 1 da PUC Campinas, fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até o meio-dia e das 2 horas da tarde até as 9 da noite, até o dia 5 de setembro.
Agora a gente vai falar aqui sobre o desempenho das indústrias aqui na nossa região, mas agora, olha, o CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Campinas, apresentou nesta terça-feira uma pesquisa de sondagem industrial de julho e agosto, focando aí nas projeções dos associados em relação aos efeitos da implantação da reforma tributária na competitividade e nas decisões de investimentos da indústria regional ao longo dos próximos anos. O primeiro vice-diretor do CIESP Campinas, Valmir Caldana, analisa a competitividade e os investimentos em relação a este tema. Elaboramos duas perguntas aos associados do CIESP Campinas se a reforma tributária brasileira causará impactos na competitividade e se influenciará na decisão de realizar investimentos em suas empresas. Quanto à competitividade, 25% deles estão pessimistas, os quais entendem que reduzirá a competitividade contra apenas 19% otimistas. Quanto à decisão de realizar investimentos, 25% também dos associados disseram que a reforma influenciará positivamente. Entretanto, nas respostas das duas questões, mais de 50% de nossos associados ainda não avaliaram os efeitos da reforma em seus negócios. A plena vigência da nova sistemática tributária, prevista para o início de 2033, que dentre inúmeras alterações muda a cobrança dos impostos do local de produção para o local de consumo, o que poderá ocasionar alterações na localização das indústrias e a matriz logísticas. As análises já deveriam estar em andamento. Você acompanhou aí então essa sondagem que é feita com as indústrias da região metropolitana de Campinas, filiadas aí ao CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Campinas. Gente, tá bem seco, a gente está lidando aí com um frio, mas ao mesmo tempo uma baixa umidade do ar, agravada pelas queimadas nos últimos dias, inclusive, apesar de ter chovido no último fim de semana. E o médico da família e comunidade e consultor do setor farmacêutico dá as dicas para que nós consigamos aí manter a saúde respiratória. O nariz é a primeira porta de entrada, né, de vírus e bactérias e também a nossa linha de defesa contra esses micro-organismos. Por isso, é muito importante cuidar dele direitinho enquanto a gente está convivendo com esse tempo seco. Tá? Uma das recomendações com maior evidência científica e com maior eficácia é a hidratação nasal. Hidratação e lavagem nasal, com soro fisiológico em gel ou líquido. Tá? Porque a gente hidratando, a gente previne inflamações e o ressecamento, né? Que o ressecamento mesmo pode levar a inflamações, e com isso fica menos suscetível à entrada de vírus, bactérias, que são as que causam todas essas ites, né? Gripe, sinusite, que pode evoluir até para uma pneumonia e outras infecções mais graves. Então, a hidratação nasal não tem contraindicação, ela é recomendada quantas vezes você julgar necessário, tá? Eu recomendo geralmente pelo menos de manhã e à noite. Só tem que tomar cuidado com alguns grupos, por exemplo, o bebê, que já pode ser muito forte, porque pode causar sangramento nasal, pode causar otite, por causa da comunicação entre os canais, tá? E outras medidas também que ajudam bastante a prevenir essas infecções respiratórias, especialmente nessa época, são evitar multidões, evitar elevador lotado, ter um estilo de vida saudável, com atividade física, dormindo bem, se alimentando bem, e higienização. Por exemplo, lavar as mãos direitinho, né, evitar ficar tocando o rosto toda hora. E essas medidas, elas são cientificamente comprovadas que elas ajudam bastante a prevenir que a gente fique tendo mais infecções nessa época de tempo seco. E a gente sai das notícias da metrópole para falar agora sobre o que acontece na Câmara Municipal de Campinas. É hora das notícias do Legislativo. E a gente começa falando do que nós chamamos aqui de primeira parte. Porque, olha só, a Câmara de Campinas realizou na primeira parte da reunião ordinária de número 47, na última segunda-feira, um evento que trouxe como tema a doação de sangue
Com os estoques dos hospitais em baixa, a ideia de um estudante da escola Culto à Ciência de conscientizar cada vez mais os jovens que a doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade e que ajuda a salvar vidas. Veja na reportagem. O evento Sangue na Veia, uma flechada certeira de verdadeiros campeões, colocou em destaque a mobilização de um estudante para conscientizar os jovens sobre a importância da doação de sangue. O tema abriu a primeira parte da 47ª reunião ordinária na tarde de segunda-feira. Não é só o local, mas sim um problema nacional, um problema internacional e eu diria até mundial, que é a falta de sangue nos hemocentros. Foi a partir do projeto Doação de Sangue aos 16 anos Salva Vidas que o Eric conseguiu conscientizar os colegas da Escola Estadual Culto à Ciência sobre o ato de doar sangue. O mutirão foi realizado em parceria com o Hemocentro da Unicamp no dia 26 de agosto. Olá, eu sou autor do projeto Doação de Sangue dos 16 anos Salva Vidas. E bem, você sabe que o problema nacional é a falta de sangue nos hemocentros? Com isso, percebemos que uma solução para esse problema são os jovens. Percebemos que devemos enraizar esse projeto de conscientização nas escolas. Uma estrutura foi montada dentro da escola, possibilitando que 73 pessoas, entre estudantes, familiares e atletas da ACAMP, a Associação de Arqueiros de Campinas, participassem da campanha. Das 73 pessoas, 56 doaram pela primeira vez. Segundo o balanço divulgado pelo Hemocentro, 61 bolsas foram coletadas na ação externa, o que corresponde a quase 27,5 litros de sangue e 244 vidas salvas. Leve essa ideia para sua escola, seu clube, sua igreja, sua empresa, sua comunidade, pois, como diz a senhora Roberta, do Hemocentro, o dia idealizado será quando não precisarmos mais de campanhas, mas que todos tenham a consciência que temos o compromisso de voluntariamente nos tornarmos doadores de sangue. Ainda temos muito a conquistar, temos muitos desafios ainda pela frente, mas juntos a gente vai mostrar que essa ideia pode ser real, essa cultura de jovens doadores vai acontecer e é isso, rumo a um caminho sempre melhor e um mundo melhor. Olha, e aproveitando essa iniciativa do aluno da Escola Culto à Ciência, a gente também vai aqui atualizar os estoques de sangue do Hemocentro aqui da Unicamp. Eu acabo de abrir, inclusive, o site, que é o hemocentro.unicamp.br, em que a tipagem O positivo está em baixa, A positivo também. As únicas tipagens que têm estoque suficiente são a AB positivo e a B positivo. O negativo está em baixa, A negativo está em baixa, AB negativo também em baixa e a B negativo em baixa. Inclusive, a O positivo, de acordo aqui com uma tabela que existe logo na abertura do site, ela se encontra aqui em estado crítico, ou seja, bem pouco estoque de sangue. E amanhã, de acordo ainda com o site do Hemocentro, nós vamos ter, além dos postos físicos que nós já temos aqui em Campinas e região para a coleta de sangue, amanhã vai ter um trabalho, amanhã não, desculpe, na sexta-feira, dia 30, lá no aeroporto de Viracopos, aquele ônibus que faz a coleta volante de sangue, também vai atuar aí para a doação de quem está ali, de quem vai viajar e chega um pouco mais cedo para fazer o check-in, ou já chega um pouco mais cedo para fazer outras atividades antes de embarcar. Aproveite e use aí o espaço do aeroporto de Viracopos na próxima sexta-feira, dia 30, para fazer a sua doação de sangue. E a gente continua aqui falando sobre a Câmara Municipal de Campinas, porque olha só, o Câmara Integrada comemora o aniversário dos servidores do mês de agosto. Mais uma edição do Câmara Integrada foi realizada na última segunda-feira. São 27 aniversariantes neste mês de agosto aqui no Legislativo Campineiro e participaram da confraternização no Câmara Integrada 16 aniversariantes. A música ficou por conta da Daniele Baloni e do Tiago de Campos, servidores da Escola do Legislativo. Sempre gostei muito de cantar, né?
Quando mais jovem, cantava mais, fiz técnica vocal, enfim. Hoje, nunca cantei assim, foi só familiar, né? Minha família é muito musical. E hoje eu me dedico mais à igreja, né? Corais, que eu gosto muito de coral. Mas aí a gente descobriu que o Thiago também era músico, né? Ele recentemente na Elecamp. E ele me provocou no sentido de vamos fazer alguma coisa, né? É um mês que a gente está comemorando nosso aniversário. E eu não tenho muito repertório, mas aí a gente combinou essas duas músicas em especial mesmo para esse momento, para comemorar, celebrar com os nossos colegas esse momento que é tão legal do Câmara Integrada, né? Um momento que a gente para um pouquinho as atividades, se aproxima mais das pessoas, conhece as pessoas, celebra esse presente que é a vida que Deus nos deu, então vale a pena celebrar e comemorar. Para quem chegou agora ou quem comemora aniversário de décadas de trabalho, o sentimento é o mesmo, gratidão. Os últimos 2 meses foram boas surpresas, né? Eu já estava nessa pegada de querer passar num concurso bacana, que me desse boas condições de vida. E aí eu encontrei aqui na Câmara essa oportunidade. E a cada dia que passa, né, eu sinto que foi uma boa escolha. Acho que valeu a pena o esforço. E, enfim, as atividades aqui, assim, é um clima organizacional muito bom. Eu estou muito contente com a minha equipe. Então eu acho que isso faz com que a gente consiga desenvolver muito mais os nossos potenciais. Em agosto agora eu estou fazendo 54 anos e 33 anos de Câmara. São 33 anos bem vividos nessa casa. Eu acho que é uma satisfação trabalhar aqui, aprendi muito. É um ambiente de debate, tem muitas posições, muitas vozes, vereadores discutindo. A gente conhece a política, conhece os debates que estão sendo travados no município e, independente da minha área de atuação não ser eminentemente política, eu trabalho dando suporte para os vereadores, a gente aprende muito. Então é uma satisfação trabalhar aqui e eu trabalho com muito carinho me empenho e trabalho com muito afinco, porque é uma casa que me deu muito e eu procuro retribuir. Parabéns aos aniversariantes aqui da Câmara Municipal de Campinas do mês de agosto. A gente lembra que essa integração é entre os servidores concursados, comissionados e também aos terceirizados. E hoje, logo mais às 6 horas da tarde, é dia de reunião ordinária. E nós temos aí 7 projetos na pauta. A Câmara discute então esses 7 projetos e entre eles, em votação final, o que estabelece a criação do polo turístico da Vila Industrial, bairro localizado na região central de Campinas, que é o primeiro surgido na cidade. Tem um único acervo arquitetônico com real valor histórico, segundo diversos urbanistas de destaque, e maior quantidade de bens tombados num só bairro. De acordo com o projeto, o polo turístico da Vila Industrial seria delimitado pela totalidade do parque ferroviário, composto pela antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro e da Companhia Mogiana, incluindo todas as construções civis e espaços vazios. Todos os imóveis já tombados ou em estudo de tombamento dentro dos limites da Vila Industrial. E o polígono, que contém a rotunda da FEPASA, a oficina de carros e vagões, a usina geradora, a oficina de locomotivas, a hospedaria dos imigrantes, o armazém Mogiana, o edifício de baldeação, a oficina Senhor Lemos, a estação da Companhia Paulista, a oficina também da Companhia Paulista e o armazém da mesma companhia. O objetivo é promover na área do polo o desenvolvimento sustentável do potencial turístico regional, bem como o fortalecimento, a ampliação e o desenvolvimento da produção local nas áreas de turismo cultural, histórico, gastronômico e arquitetônico. Também previsto para a votação final ainda nesta noite está o projeto de lei que reconhece o Boquinha de Anjo, lanche disposto em uma técnica de corte longitudinal utilizada para deixar o sanduíche em vários pedaços, facilitando assim o compartilhamento e o consumo como símbolo gastronômico e cultural de Campinas. Esse tipo de distinção que já ocorre com alguns sanduíches famosos do Brasil, como é o caso do Bauru,
que leva o nome da cidade de origem, e o Pit Dogs de Aparecida de Goiânia, que já são reconhecidos como símbolo nos respectivos municípios, também pode acontecer aqui. Olha, a ideia é que esse reconhecimento seja feito aqui na cidade e veio lá da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com o objetivo de dar maior identidade e distinção ao Boquinha de Anjo, um prato que surgiu na década de 1960, numa concepção de iguaria de funcionários da Choperia Giovanetti pelas mãos, então, do chapeiro da casa, hoje já falecido, conhecido como Moleza. A pauta completa você encontra lá no site campinas.sp.leg.br. E a gente sai aqui das notícias do Legislativo para falar um pouquinho sobre meio ambiente, para saber o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Olha, e quem diria que a gente fosse chegar ao ponto de pensar na atividade de mineração de forma sustentável? Olha, é claro que ainda tem uma transição pela frente e modos de produção deverão ser alterados, mas é uma perspectiva muito positiva saber que existe um caminho para essa transição e esse é o tema do Giro Ambiental de hoje com a Alexandra Dias. E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é mineração sustentável, uma coisa que a gente nem imaginava ser possível, não é? E agora a gente convidou então o Daniel Pimentel Tavares, que é engenheiro de Minas, para falar para a gente como é que é possível praticar a mineração de uma forma sustentável. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição aí para falar com vocês desse tema aí que é relativamente novo e que, de certa forma, até polêmico para algumas pessoas, né? Mas vamos lá para a gente desmistificar isso. Vamos desmistificar então, Daniel. Queria que você começasse falando para a gente se a demanda por mineração hoje no mundo, ela não poderia ser suprida apenas com a reciclagem. Então, pessoal, a questão de reciclagem, ela ainda é muito custosa e a gente não tem a quantidade suficiente de tecnologia para poder suprir as demandas atuais que a gente tem hoje. Seja aí de carros elétricos, aparelhos de telefone, celular, computadores. Então, só com a reciclagem hoje a gente não consegue suprir essa demanda de desenvolvimento não só nacional, mas também mundial. Então, a saída seria criar novas fórmulas, novos modos de produção, e aí que entra essa mineração sustentável. Exatamente, eu vou até entrar numa polêmica, entre aspas, que assim, não existe a mineração 100% sustentável. Por quê? As pessoas podem perguntar, meu Deus, mas e agora? Acabou o mundo. Não, a mineração sustentável é em relação às práticas dessa mineração, porque ela em si não tem como a gente pegar lá o minério e a gente plantar ele novamente. Ele não vai nascer ali de novo, como é na questão da agricultura e tudo mais. Mas a gente pode fazer o quê? O que envolve a mineração, as práticas envolvidas, recursos hídricos, a parte ambiental, a parte social, isso a gente consegue colocar realmente de forma sustentável e, claro, mesmo que esse minério não seja novamente disponibilizado na natureza, a gente pode usar ele de forma sustentável. O mínimo que a gente precisar usar dele, a gente fazer. E da forma correta, para que as gerações futuras, né, que isso é a questão da sustentabilidade, possam continuar usufruindo desses bens. São várias frentes, né, Daniel? Fazer com que a reciclagem seja realmente dê conta desse volume todo que está sendo retirado do meio ambiente, né? E também criar novas formas de produção a partir do ciclo de vida, né? Exatamente. E essa questão que você falou muito bem sobre a questão da reciclagem, ela é uma das tecnologias verdes que a gente tem, que a gente precisa melhorar na questão da mineração. Aí entra também a questão da melhor gestão de recursos hídricos, o uso de tecnologias que realmente não impactam o meio ambiente. Por exemplo, o drone hoje, ele não é mais uma questão de futuro, ele já é uma realidade. A gente utiliza nas empresas, com os nossos clientes, a questão do drone. Por quê?
ele não precisa desmatar para você entrar, você não precisa impactar ali o solo, não gera poeira, não gera nenhum malefício. E você consegue ir em locais que evita até o risco humano. Às vezes, dependendo da situação de topografia, por exemplo, que precisa lá do topógrafo ou do engenheiro ir naquela região ali inóspita, com riscos e tudo mais, dependendo da forma do serviço, você não precisa levar essa pessoa ali, ela fica num local seguro e ela opera o drone à distância e mantendo a mesma qualidade e os mesmos benefícios para o cliente. Então, são algumas formas de você utilizar tecnologias verdes para não impactar o meio ambiente também. Usar a tecnologia a nosso favor, né? Inclusive com a compensação de carbono também, né? A gente fez um programa falando sobre isso e fazer essa mitigação compensando, né? Você emitiu um tanto de carbono no meio ambiente, na atmosfera, e você compra esses créditos e acaba fazendo uma compensação também, né? Exatamente. Essa questão do carbono é onde entra uma outra tecnologia verde, que é a questão das energias renováveis. Placas solares, energia eólica. Existem minerações hoje que operam 100% com energias renováveis. Então você não tem mais esse problema do carbono, a questão de combustível fóssil e tudo mais. Então é uma outra frente também que tem avançado bastante. Claro, gente, que a questão dos custos para quem utiliza a mineração, ele ainda é muito alto, para quem minera, né? Porém, a gente precisa pensar nesse futuro onde a gente utiliza essas tecnologias verdes cada vez mais. Claro que pensando na questão das empresas maiores, é uma facilidade um pouco maior. Quando a gente olha para a mineração micro, a mineração pequena, ela ainda tem essas dificuldades. Porém, a gente não pode simplesmente parar com isso. A gente tem que pensar numa forma de planejar para que ela também possa acompanhar essa agenda, que até a gente fala bastante, que é sobre o ESG. Ele, de certa forma, ele é um pouco mais fácil de ser alcançado pelas grandes empresas, porém, a gente tem que ter ele como um norte para as pequenas e as microempresas também. Daniel, fala para a gente de uma forma sucinta, explica o ESG, por favor, que são essas novas práticas, né? Tanto socioambientais, tanto sociais como ambientais, né? Sim, o ESG é uma sigla que vem do inglês que significa ambiental, social e governança. Acaba que o ESG ele é um parâmetro, é um critério, eles são critérios utilizados para avaliar esse desempenho e a responsabilidade de empresas nessas questões ambientais, sociais e de governança. Ou seja, os investidores, aí eu volto a dizer, para as grandes empresas, aquelas empresas que têm uma visibilidade maior, que precisam ali muitas vezes de investimento a curto prazo, médio prazo, é um parâmetro muito importante de ser levado em conta. Então, eles vão ver o quê? Será que essa empresa realmente ela tem práticas ambientais sustentáveis? Ela cuida bem dos recursos naturais, dos recursos hídricos? Será que ela realmente respeita os direitos humanos? Tem a questão da diversidade, inclusão? Ela é transparente nos negócios que ela executa? Tem o compliance? Então, isso acaba envolvendo o ESG. Então, é muito importante. Aí, volto a dizer, as micro e pequenas empresas também precisam adotar essas medidas para elas realmente seguirem da forma correta e o mais sustentável possível. Porque o ESG ela não é só para as grandes empresas, ela também se aplica às pequenas. Claro que assim, não dá para colocar todo o bolo da mineração no mesmo pacote, porque tem questão de custos, tem questão de investimentos, mas o mínimo que a gente pode fazer deve ser feito. Os desafios são proporcionais, né? Eu queria, já que a gente falou bastante sobre as práticas ambientais, queria que você desse exemplos do que seria o ESG para a questão social e de melhores condições de trabalho humanas, né? Porque também é um impacto que a gente sabe que sempre foi muito forte, muito determinante na questão do trabalho humano, na mineração, né? Exatamente. Por exemplo, a questão social. Você proporcionar uma diversidade maior na questão dos colaboradores, a questão dos cargos de liderança. Gente, infelizmente, a mineração hoje, ela ainda é um setor muito machista. Você vai ver os cargos de liderança, a grande maioria deles é composto por homens brancos, e você vai ver lá acima dos 50, 60 anos.
Então, uma forma, claro que assim, tem a questão de competência e tudo mais, mas será que as mulheres também não são competentes para ocupar esses cargos? A gente já tem exemplos hoje de mulheres competentíssimas que estão ocupando esses cargos. Então, a gente precisa oportunizar isso de uma forma real, porque a gente sabe que a mineração, como eu disse, ela é ainda machista, mas a gente precisa abrir essas portas para que não só mulheres, mas também a questão da diversidade de gênero e tudo mais, possam ocupar esses cargos também. Então, assim, existe uma perspectiva bem positiva nesse sentido e o Brasil está avançando nessa direção da mineração mais sustentável? Sim, inclusive a questão política, existe uma frente parlamentar que é a frente da mineração sustentável. Então, assim, por mais que a gente precise melhorar muitas coisas, é importante que a gente tenha até uma frente política voltada a isso. Então, assim, a gente que atua nesse setor também de mineração, com consultorias, a gente vê que tem avançado bastante. E o nosso papel também como profissionais é orientar as empresas que a gente trabalha, que a gente presta serviço, que a gente assessora de alguma forma. Porque muitas vezes o minerador ele não tem acesso a essas tecnologias. Às vezes ele não é uma pessoa letrada ou ele não tem ali o conhecimento. Então, o nosso papel também como cidadão, como profissionais, é levar essa conscientização também. Então, acredito muito que o Brasil, além de ser uma potência mineral, uma potência de vários recursos, é também uma potência para iniciar esse processo, não só a nível mundial, mas também na América Latina. Daniel, já quero agradecer então muito a sua participação aqui no Giro Ambiental, expandindo aí a nossa perspectiva e dando esperança também, né, que existe essa possibilidade. Eu que agradeço aí o convite, estou à disposição também para esse e outros temas que forem necessários e que a gente possa desmistificar essas questões aí da mineração e levar cada vez mais sustentabilidade para esses negócios. Com certeza, e o conhecimento é o primeiro passo, né? Exatamente, a educação ela muda tudo. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é a hora daquele giro ambiental pelo Brasil e pelo mundo, trazendo curiosidades e as principais notícias. Você conhece o oxigênio negro produzido a 4.000 metros de profundidade no oceano? Nas profundezas do Pacífico existe uma espécie de bateria natural que seria capaz de gerar oxigênio. Se comprovada, a descoberta pode dar novas perspectivas sobre o surgimento de vida no planeta. Depois de mais de 10 anos de investigação, uma equipe de pesquisadores conseguiu finalmente explicar um estranho fenômeno de produção de oxigênio cerca de 4 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Pacífico. A descoberta foi publicada na revista Nature Geoscience e pode dar novas perspectivas sobre a origem da vida na Terra. Até agora, os cientistas acreditavam que o oxigênio do planeta vinha essencialmente de organismos fotossintéticos, como plantas, algas e fitoplâncton. Porém, um novo estudo fornece evidências de que uma fonte adicional do elemento, essencial à vida, pode ser encontrada em águas profundas. Desde 2013, o monitoramento à zona Clarion-Clipperton, uma região de 4,5 km² do Oceano Pacífico, indica a presença de níveis elevados de oxigênio em pontos extremamente distantes da superfície. O registro surpreendeu os especialistas, uma vez que a localização não conta com a presença dos raios solares para estimular a fotossíntese. Durante muito tempo, imaginou-se que isso era apenas fruto de um erro da análise, mas, após obter os mesmos resultados em diferentes medições, os pesquisadores resolveram investigar o caso mais a fundo. Foi então que o grupo identificou que nódulos polimetálicos, que são rochas minerais semelhantes ao carvão, presentes no assoalho, eram as responsáveis pela produção do tal oxigênio negro. Maior telhado solar do mundo é instalado na cobertura de estádio de futebol. O estádio Ullevål, na Noruega, utiliza um sistema de painéis fotovoltaicos vertical que aumenta o potencial de geração de energia pelo sol em 20 a 30%. O estádio Ullevål, casa da seleção norueguesa de futebol e de outros times, agora abriga a maior instalação de energia fotovoltaica do mundo.
São 1.242 painéis solares ao todo, capazes de gerar cerca de 219 megawatt-hora por ano. O projeto foi concluído em maio deste ano pela empresa Over Easy Solar. Diferentemente de outras instalações solares que costumam levar meses para ficar prontas, as obras em Uleval foram concluídas em questão de poucos dias. Isso foi possível graças à técnica dos painéis solares verticais. Enquanto os painéis solares convencionais exigem instalações em grandes locais e uma infraestrutura adicional para garantir a alta potência de saída, os painéis verticais conseguem ser menores e mais leves, com apenas 11 quilos. Tais características permitem a sua instalação mais rápida e em mais espaços. Além disso, o arranjo vertical permite a instalação de painéis solares bifaciais, com os dois lados recebendo a incidência solar, o que dobra a produção do painel. Com picos durante 2 momentos do dia, mais energia também é gerada, um aumento de 20% a 30% segundo a empresa. Especificamente no caso do estádio, foram instaladas 1.242 unidades de 200 watt-pico cada, espalhadas por uma área de 2.500 metros quadrados no teto do espaço esportivo. A instalação foi feita de maneira estratégica, considerando a estação do ano e a incidência solar referente. Instalar esses painéis verticais também traz outro benefício. O telhado permanece acessível para inspeção de reparos. Como são mais leves e fáceis de manusear, partes do conjunto podem ser temporariamente removidas para manutenção. E a gente sai das questões ambientais para falar sobre profissões. Olha só, essa semana no Se Liga na Profissão, você vai conhecer um pouquinho das diversidades de técnicas e estilos que uma transista domina. Quem mostra tudo sobre a arte das tranças é a Luana Galiza. Hoje nós vamos falar sobre um ofício que é muito antigo. Foi calado durante a escravidão e hoje é sinônimo de resistência. Então, se liga na profissão. A profissão de transista remonta às tradições ancestrais africanas, onde as tranças desempenhavam um papel importante na cultura e na estética. Os padrões das tranças eram indicativos da tribo, idade, estado civil, riqueza, poder e religião de uma pessoa. Quando os negros chegavam ao Brasil para serem escravizados, a primeira coisa que faziam com eles era raspar os cabelos, como forma de apagar a identidade de todos. Hoje, os profissionais levam essa herança adiante, criando estilos únicos e valorizando a beleza negra. E nós estamos no Salão da Transista Lau Gonçalves. Muito obrigada por nos receber e passar os seus conhecimentos para o pessoal de casa. Lau, você já teve outras profissões? Sim. E como mulher negra, já é uma grande resistência. Quando você parou ali e viu como profissão ser transista? Bom, eu já fazia muito na minha filha, nas amigas, na minha irmã. E aí chegou um momento que eu já estava querendo mudar de profissão, não queria mais, né, esse deslocamento da minha casa até o centro, que é muito longe. Falei, quero fazer alguma coisa aqui perto e trabalhar para mim. E foi assim que eu resolvi ser transista. Aí fiz o curso e coloquei como profissão mesmo o que eu fazia informalmente. Em alguma época ali da sua vida, porque é muito costume, mães que têm cabelos crespos, já tem todo aquele histórico, fazer as tranças. Você imaginava que isso fosse te trazer alguma renda? Não passava pela minha cabeça de que eu poderia ganhar dinheiro com as tranças. Eu até conhecia algumas pessoas que faziam, mas eu não tinha ideia de que podia ser uma renda mesmo, o ganha-pão, vamos dizer assim. Eu achava que poderia ser um bico, né? Mas não acreditava que podia ser o ganha-pão mesmo, né? Atualmente, qual é o maior desafio da profissão?
Para mim é a parte do marketing. Eu tenho bastante dificuldade na parte do marketing e de arrumar clientes novas, porque as fixas são, assim, é difícil quem troca de transista. E são fiéis. São fiéis, mas arrumar clientes novas para mim ainda é uma dificuldade. Essa parte da comunicação, hoje você sente que nessa profissão tem ainda muito preconceito? Ou você acha que hoje está mais facilitado? Tanto que teve um filme da Disney com a Ariel, uma personagem negra. Sim. Que também teve muita questão do racismo, mas que trouxe toda aquela beleza, aquele cabelo maravilhoso. Eu comparo muito as mulheres que têm cabelo com tranças, coloridos, devido aos jumbos, às sereias. Sim. Hoje em dia realmente está melhorando essa questão. A gente viu nas Olimpíadas as meninas também de trança, a Rebeca Andrade de trança, então essas coisas vão ajudando, porque aí acaba que as outras pessoas vão se inspirando. E aí já querem saber o valor daquela trança, já querem saber quanto tempo dura, não sei o quê. Então, quer dizer, já está melhorando, né? Ainda estamos longe desse fim do racismo, porque a trança está muito associada também, né? Sim. Mas já estamos melhorando bastante, estamos no caminho. Agora vamos falar sobre o jumbo, sobre os materiais. A gente trabalha que é mais difícil para você conseguir os materiais. Como que funciona isso? Como que você consegue o valor do material utilizado? Eu tenho um fornecedor que é de São Paulo e aqui em Campinas também tem bons fornecedores, né? Mas é só uma questão de preferência minha com eles lá. Não é difícil. Agora com o correio, né? Depois da pandemia, essa compra online ficou muito mais fácil. Então, não é tão difícil, não. E eu sempre compro, tem que ter sempre o jumbo, os pentes, presilha, cabelo orgânico, né? São várias coisas. Isso são coisas que você aprende em um curso? Isso, eu aprendi no curso. Que antes eu sabia fazer aquela trança básica, né? Aquela trancinha de mãe, eu falo, né? Mas no curso eu aprendi a colocar material na trança, a colocar cor na trança, a fazer desenhos, essas coisas, né? Inclusive foi online. Foi online, meu curso foi online. Eu vi uma propaganda pelo Instagram e como eu já tinha a base, eu falei, não, vou tentar, né? Eram 4 dias gratuito de curso. Eu fiz esses 4 dias, me interessei em aprofundar e acabei comprando o curso. Inclusive, você tem tranças ali de 15 minutos, que foi como você fez aqui a minha, que eu adorei. E aí tem até 8 horas de trabalho. Até 8 horas, tem trabalho que demora até 8 horas. Aí depende do modelo, da espessura da trança, do comprimento. São vários fatores que vão definir o tempo e o valor da trança. No caso, o tempo de 8 horas de trabalho, tem aquele intervalinho ali para almoçar. Quanto que seria? Porque é um dia todo. É um dia todo. A gente começa 8 da manhã, dá uma paradinha, meio-dia, meio-dia e meio, e depois termina umas 4 horas da tarde. Tá mais ou menos no valor a minha, né, de R$330. Mas cada transista tem o seu preço. Contando com o material. Contando com o material. Eu sou uma profissional que eu prefiro já ter o material para cliente escolher e usar. Porque tem transistas que trabalham só com a mão de obra, o cliente leva o material. Cada um tem um jeitinho de trabalhar. Eu acho que facilita. E aqui você tem um estoque de jumbo. Tenho um estoque. Para o pessoal de casa entender, o que vem nesse jumbo? O jumbo é uma fibra orgânica que a gente põe para aumentar o volume do cabelo e o comprimento. As pessoas aumentou também a procura por questão de tendência de casamento? Sim, tá aumentando. Agora tá uma tendência das mulheres negras não escovar mais o cabelo para casar. Agora estão fazendo tranças.
E o mais legal é que o movimento, inclusive do fluxo de clientes para você, é sempre na época ali da época do pagamento. Sim, em geral, para mim, pelo menos, é ali na época do pagamento, é a semana mais corrida, que tem mais clientes, depois dá uma calmadinha, depois de novo. Em dezembro, por exemplo, que é o pessoal vai descer para a praia. É o mês todo muito corrido, de mais de 12 horas de trabalho. Uau! E quanto que dá ali para faturar no final do ano? No mês fechado? No final, você diz do ano todo ou do mês? Do mês. Do mês dá para faturar uns 7 mil. Uau! Você já tem MEI, tudo certinho? Você se regularizou? Sim. Ou você é autônoma? Não, eu tenho MEI já. Já tenho. Isso foi uma das coisas assim que a moça do curso, ela enfatizou muito de que a gente, como profissional, a gente já tem que estar todo regularizado. O valor já tem que vir da gente. Sim, é verdade. Isso já valoriza o trabalho da gente, né? Ó, o mais legal também é que a Lau, ela faz tranças. Ela não faz química. Não. Não faz corte? Não, não faço corte. Só trabalho com as tranças mesmo. Na verdade, esse só é um mundo de diversidade. É muita coisa, já é muita coisa, que são muitos modelos, muitas opções. Para o pessoal de casa que quer começar a trabalhar com isso, qual é a sua dica? A dica é investir em bons cursos, porque hoje em dia tem muitos cursos que não são completos. É investir num curso completo que já abrange a parte financeira, a parte de marketing, porque não é só trançar. Não. Tem muito curso barato que é só ensina a trançar e não é só isso, tem toda uma outra coisa por trás. Tem que saber vender o trabalho, mas também tem que ter muito treino. Sim, tem que ter muito treino. A questão da trança é muito... Até hoje eu ainda treino, eu já tenho 3 anos e meio e até hoje eu ainda treino. Porque tem muita diversidade. Sim, vem modelos novos que a gente ainda não está acostumada. A cliente vem com uma foto da internet, com um trabalho que eu nunca fiz, eu vou e treino em casa primeiro, para depois fazer na cliente. Lau, muito obrigada. Nada, imagina. E você aí de casa, se quer começar, treine bastante, já pega ali a mãe, a vizinha, a colega, vai na internet. Isso, tem bastante coisa gratuita também na internet. Inclusive, essa aqui que você fez em mim, qual que é o modelo? Tiarinha lateral. Eu amei, vou usar, vai ser difícil tirar para as próximas gravações. Muito obrigada, Lau. Nada, imagina. E você, aproveite e se liga na profissão. Hora de falar da previsão do tempo, porque hoje, olha, o dia ainda amanheceu bem friozinho, não é verdade? Mas ao longo do dia, a massa de ar de origem polar se afasta do estado, adentrando o Atlântico em uma trajetória para o leste, o que vai proporcionar temperaturas mais elevadas, com céu estável, predominantemente claro. A umidade do ar mínima deve ficar em torno de 30% hoje e amanhã. E olha só, a gente vê aqui, ó, na quinta-feira isso permanece com as temperaturas entre a mínima de 13 e a máxima de 30 graus. Olha, e de acordo ainda com o CEPAGRE da Unicamp, não há expectativa de novos episódios de chuva ou frio até o final de agosto ou mesmo na primeira semana de setembro, com a condição de baixa umidade, temperaturas em elevação e sem chuva, com risco aí, infelizmente, de novos focos de incêndio para os próximos dias. Aí esse risco ainda existe e deverá aumentar progressivamente. Então a gente tem que ter atenção, a gente viu aí na última semana por todo o país essa questão das queimadas, os perigos. Gente, a questão de bituca de cigarro, a gente tem aí, claro, a polícia está investigando questão de crimes, né? Incêndios criminais aí, mas aí
cuidado com se você bota fogo no lixo. A gente tem lei que é proibido aqui em Campinas colocar fogo em terreno baldio. Tudo isso prejudica a saúde e a todos, principalmente com essa baixa umidade do ar. Fica aqui a nossa dica, então, olha. E com isso, o Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde para você. Continue com a nossa programação.